Memórias Gigante de novembro, chegando perto do dia 20, né? Dia de Zumbi dos Palmares, dia da consciência negra. Então, ninguém melhor para a gente entrevistar do que Antônio Carlos Cortes. Antônio Carlos Cortes, porto-alegrense, negro, fundador do grupo Palmares, aqui em Porto Alegre, que visava lá atrás ainda, anos 60, combater o racismo e ações racistas. E, justamente, neste mês, quando o Tyson faz gol no Grenal e volta a cerrar o punho como um Pantera Negra, né, em sua atitude, mais uma vez, antirracista, a gente fala com Antônio Carlos Cortes sobre a importância desse gesto, a importância de Tyson, a importância de, como diz o Dr. Cortes, vocês vão ver em seguida aqui no Memórias, esta energia liberada, esta luz que Tyson traz ao marcar o gol e a erguer e a cerrar seu punho diante da arquibancada do Beira-Rio no Grenal. Então, espero que vocês gostem. Um programa sério, um programa sobre combate ao racismo, com talvez o grande especialista do Brasil, Dr. Antônio Carlos Cortes, advogado, escritor, radialista, psicanalista, enfim, gênio. Espero que vocês gostem e no final deixem o like. Memórias Gigante hoje recebe Antônio Carlos Cortes, mais do que uma figura do Estado de Porto Alegre, um ser humano espetacular, fantástico, advogado, radialista, jornalista, escritor, mas, sobretudo, e me permita, doutor, um humanista e um guerreiro aí na luta contra o racismo, né? Doutor Cortes, para quem não conhece e não sabe, anos atrás, ainda na época de estudante, fundou o Grupo Palmares, justamente para combater o racismo, né? Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Memórias Gigante, e eu começo te perguntando a importância de um jogador, o principal jogador do Inter hoje, capitão do Internacional, por exemplo, como o Tyson, fazer o gesto dos Panteras Negras, né, punho cerrado, protestando contra o racismo e contra ações racistas que até hoje, infelizmente, cada vez aumentam mais na nossa sociedade, né? Qual a importância de um jogador como ele, de um exemplo como ele, fazer este gesto, doutor? Obrigado pela presença aqui. Eu que fico emocionado, envaidecido e honrado com esse convite, porque eu recebi, por gentileza dos vereadores de Porto Alegre, há tempos atrás, o título de cidadão emérito de Porto Alegre, pelos serviços prestados à cidade. Dizem eles, né? Então, eu fico muito feliz por estar nesse momento aqui. O gesto do Tyson me emocionou muito. Explico por quê. Quando nós fundamos o Grupo Palmares, em 1971, que está fazendo 50 anos agora, Dia da Consciência Negra, Ilmo Silva, Vilmar Nunes, Luiz Paulo Assis dos Santos, Oliveira Ferreira da Silveira, José Antônio dos Santos e eu resolvemos dizer não ao 13 de maio da Princesa Isabel e sim ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares, que morreu na Serra da Barriga em 1695. E por que o gesto do Tyson me emociona? Talvez ele não tenha nem noção do que ele fez. O Grupo Palmares nasceu, sim, inspirado nos Panteras Negras dos Estados Unidos, os movimentos negros, direitos civis dos Estados Unidos. Sim, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos WhatsApp, não tinha nada de... No máximo, assim, alguém conseguia com muito custo a revista Ebony, que era uma revista negra dos Estados Unidos. Nós, os meios de comunicação, perdemos há pouco o Flávio Porcelo. Flávio Antônio Porcelo. Meu colega na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós colamos grau em 1976. Nós tínhamos um grupo de futebol de salão, onde, naquela oportunidade, eu atuei como goleiro. E na hora da fotografia, eu levantei o pulso esquerdo fechado para o alto. E os meus companheiros de grupo também fizeram isso. E lá estava o Flávio Porcelo. Aí eu faço, então, a ligação, a conexão com este ato
do Tyson, que fica sabendo agora, olha, veja a minha emoção, ele fica sabendo agora que ele, sei lá, num sentido espiritual, resolveu, ao sofrer o ato de racismo, adotar isso como uma forma de protesto. Se eu não me engano, o Reinaldo, lá no Atlético, também fez isso naqueles anos de chumbo. Fazia assim. Fez, né? O Grupo Palmares tinha tudo a ver com isso. Nós dizíamos não ao 13 de maio da Princesa Isabel, que assinou uma lei áurea que dizia no seu artigo 1º, está abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga suas disposições do contrário. Não tinha um positivo que justificasse o porquê que seria feito com aqueles negros que construíram o Brasil com o suor do seu sangue, com o suor do seu rosto, e fizeram a cultura econômica do país na época, o linho de cana, café, açúcar. Já tinha intervenção também na agricultura, na arquitetura, em tudo. Então, por isso que esse gesto, quando eu observei pela primeira vez que o Tyson fez esse gesto, me tocou fundo. E agora, com a morte do Flávio Porcelo, me mexeu mais ainda, porque eu tenho ainda essa fotografia em que nós estamos lá. Outro colega de comunicação também, o Marco Túlio de Rose, lá estava nesse time também. Então, veja que a emoção é grande com a tua inteligente e profunda pergunta, que nós sequer conversamos sobre isso anteriormente e estamos colocando agora. Querendo ou não, né, doutor? Quer dizer, querendo ou não, a gente precisa de exemplos, né, de exemplos a seguir, de bons exemplos a seguir, né? E aí eu coloco também o senhor, uns 2, 3 anos, eu acho que um pouquinho mais, talvez uns 4, 5 anos atrás, quando no cinema, né, a Disney, através da Marvel, lança o filme do Pantera Negra, né, que sempre, eu confesso, sempre foi um dos meus heróis preferidos nos quadrinhos, e que demorou muito a ir para o cinema. E quando foi, eu me lembro que o Tinga levou uma turminha de, puxa vida, talvez 9, 10 anos, de uma escola da Restinga, para o cinema para ver o filme do Pantera Negra, né? Justamente para que as crianças pudessem se identificar com o personagem também, né? Então, eu acho que o Tyson, se me permite talvez uma comparação não tão correta, mas enfim, é uma espécie também de Pantera Negra, porque ele é o herói também de muita gente e é o exemplo também a ser seguido nessa luta, né, doutor? Sem dúvida, porque o Internacional sempre teve ao longo da sua história, e veja bem, mais uma vez, nada é por acaso. Eu fui presidente da Sociedade Floresta Aurora, eu tinha 26 anos na época. Sociedade Floresta Aurora, fundada em 1872 por negros burros. E quem integrou a minha diretoria, a nossa gestão na Sociedade Floresta Aurora, dentre outros pares que muito me honraram, lá estava Osmar Borges Barcelos, tesourinho, craque melhoral do Brasil lá nos anos 50. Foi o meu Relações Públicas na Sociedade Floresta Aurora. Antes de mim já havia estado no Floresta Aurora, quando do rolo compressor, ao lado dos seus colegas. Isso me traz também a colação, Leandro Bess, a figura do Abigail, do rolo compressor. O Abigail, para quem não sabe, fazia parte daquele rolo compressor, e o Abigail morava aqui na frente do Estádio Olímpico, no Jardim Olímpico ali. E eu visitando o Abigail, eu verifiquei que o Abigail tinha uma excelente discoteca. E eu perguntei, o que é dessa discoteca maravilhosa, na época dos long play, né? E disse, olha, Cortes, e dizer o seguinte, quando a gurizada vem aqui, humilde, pobre, vem aqui pegar livros para estudar e tal, fazer trabalhos escolares, o que eu faço? Eu pego, eles querem saber, por exemplo, a história do Brasil, eu pego e coloco um disco do Martinho da Vila. Um samba enredo sobre o Machado de Assis.
Então, fazia, veja bem a inteligência do Abigail. Ele sabe que no momento que aquele aluno tivesse uma aula de história e alguém perguntasse sobre o descobrimento do Brasil, em que a pessoa, em que o menino pudesse ter apurado a letra do estampa do Martinho da Vila, ele ia conseguir fazer a conexão. Utilizava a linguagem da música, né? E corporal também, porque a criançada dançava com aquilo. Então, eu digo isso nos meus livros, Degraus da Vida, né? Digo isso no Rua da Praia, 40 Graus, essas histórias maravilhosas que envolviam o internacional, o grande Abigail, né? E por aí vai essa contribuição. Depois também integrou a nossa diretoria, a nossa gestão no Floresta Aurora também, o Dorelino. O Dorelino é o Dorinho, jogador destaque do Internacional, do Botafogo depois, natural de Santana do Livramento, terra do meu amigo Dirney, do Vitor Hugo, e tantos outros, do Bicudo, do Elmar Bones, né, o Bicudo, também do Kenny Braga, e tantos outros aí, o saudoso Danilo Ucha. Tem muita gente boa que veio lá de Santana do Livramento para brilhar aqui. E graças a Deus, né, veja bem, o próprio Kenny Braga aí, que é identificado como internacional ao longo da história. Doutor, de certa forma, o Tyson, ele retoma esse espírito de jogadores antigos, né, que talvez tivessem mais uma consciência social maior, talvez, porque hoje também os jogadores estão muito mais ricos, né, tem acesso também a outro tipo de informações, tem, como o senhor falou, tem Twitter, tem WhatsApp, tem diversas coisas que daqui a pouco, que se também informam, também dispersam, né. De certa forma, o Tyson se coloca, a senhora entende, no patamar, de repente, de um Tesourinha, de um Dorinho, enfim, de um Abigail, dá para comparar essas atitudes dele com aquela turma? Sem dúvida. Ele, o Flávio Pinho, o Florindo, o gigante de ébano, meu amigo também, eles têm assim essa coisa, porque, veja bem, Leandro Dias, eu nasci na colônia africana, ali no Grande Confim. Depois, o dardejar da especulação imobiliária levou meus pais a se mudarem dali para a Vila Bom Jesus, onde nasceu o Adriano, nosso Adriano aí, que atuou, hoje está no Palmeiras. Adriano, sim. Exato. Então, o Luiz Adriano, e veja bem, o Internacional tem tudo a ver com essa história, porque eu nascendo ali na colônia africana, depois o meu pai conseguiu vender ali, veja bem um sacrifício, hein? Naquela época, nos anos 40, 50, a única condução que existia era o bonde, e o bonde ia até onde hoje é a igreja São Sebastião, ali em Petrópolis, né, onde ficava perto do Cinema Hits ali. O resto meu pai tinha que fazer a pé, com chuva, com sol, com isso, aquilo, até a Vila Bom Jesus. Mas, retomando o fio da meada, depois o pai vendeu ali e comprou na rua Dona Gabriela, 143, no Morro do Menino Deus. Ao pé do morro ficava o quê? Os eucaliptos. E a minha prima, a Ercília, que a gente chamava gentilmente de Bebé, colorada assim, fanática, e me levava para assistir os treinos do Internacional. A minha mãe, a Isolina de Santos Cortes, graças a Deus está viva lá em Viamão, com 104 anos. A minha mãe era benzedeira. 104 anos. Minha mãe era benzedeira. E uma vez, a minha prima levou um teté, porque ele queria conhecer a minha mãe e queria que eu embenzesse. Veja bem essa ligação. Então, eu descia o Morro do Menino Deus ali e desaguava direto nos eucaliptos, nos jogos e tal. Ali nasceu a minha paixão pelo Internacional, a paixão pelo nosso Colorado mais amado do Brasil, onde eu vou aproveitar o ensejo para ler um trecho aqui. Né, por favor. O Internacional deu
Começo por minha conta e risco a descrição heráldica do escudo do Esporte Clube Internacional, pois desconheço que alguém o tenha realizado. Ao referido, provoco a imaginação do leitor. O I significa ligar a terra com a divindade. O C, sobreposto, quer dizer coração cadenciado. O primeiro órgão a funcionar no corpo humano e o último inanimado. O S, diz com superação. A cor vermelha se inspira no planeta Marte, que alguns identificam Moisés ao segurar as tábuas da lei. Ensinou que ser preciso ação de Moisés. Então coloquei, né? Criança morando na rua Dona Gabriel e narra essa história do Internacional. E um outro detalhe também que poucos conhecem, eu fui secretário-geral da Junta Comercial do Estado, eu sucedi ao grande Gilberto Leão de Medeiros, grande presidente do Internacional. O Gilberto, irmão do Cabeça, o outro Leão de Medeiros, que foi vereador, foi chefe de polícia, e o Gilberto, então, não satisfeito com a bomba que me largou na época, que era a Junta Comercial, o enquadramento das empresas e tal, tudo, o Cortes, vai comigo lá para o Inter. E me levou para cuidar da comunicação, junto com outro, tudo. Então, nós fizemos o primeiro encontro das torcidas organizadas do Brasil, aí no Salão Nobre, então, do Esporte Clube Nacional, no Gigante da Beira-Rio, trazendo a coordenação das torcidas organizadas do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians, e ali nós já conseguimos fazer com que cessasse a violência nos estádios. Nós já defendíamos, porque na época tinha aquela coisa das punições, sem torcida, ia jogar sem torcida. Nós defendíamos o quê? Futebol sem torcida não tem vida. Então, eu participei da diretoria do Internacional, depois fiz parte de uma oposição e tal, enfim, perdemos a eleição, mas participando do Internacional. Né? Na minha família, todos somos colorados, a exceção é o meu sobrinho, que é o meu amado sobrinho, eu chamo de amado sobrinho filho, o Marcelo, que é gremista. Os demais são todos colorados. O meu neto Lucas também vai ser tudo colorado. Tá certo. Sobre o escudo, já que o senhor, enfim, relatou tão bem em um dos seus livros sobre o escudo, nesse mês da Consciência Negra, o Inter, inclusive, trocou o I, né? Fez um patch, né, para pôr na camiseta, no escudo. Em vez do I, o I vira o punho cerrado do Tyson, né, em homenagem ao mês da Consciência Negra, por sinal. Eu apoio a diretoria por esse ato de compreensão, porque para nós, né, o Internacional sempre foi caracterizado por um clube de um povo negro também, né? O Saci, sem dúvida. O Escurinho frequentava o meu escritório de advocacia, né, depois do futebol, contando as dificuldades, as peripécias, quando ele foi governador lá no Nordeste, me mandava sempre cartões dos clubes de lá. Então, o Luiz Carlos Machado também identificado comigo também pelos Imperadores do Samba, que eu fiz parte da diretoria dos Imperadores do Samba, integrei o departamento jurídico, enfim. Tem toda essa afinidade aí, tem tudo a ver os Imperadores do Samba com o Internacional. Sem dúvida, até as cores, né? Sobretudo as cores também, né? Eu queria perguntar, a questão histórica de o Inter ter sido o primeiro clube no Rio Grande do Sul a abrir as portas para os jogadores negros, o senhor acha que isso criou uma dinastia de ser o clube popular, o clube aberto a todos? Foi ali que começou tudo? Eu penso que sim. Veja bem, né? O Internacional sempre esteve ao lado do povo. Né? Não é por nada que tinha lá na aba do chapéu lá do antigo Rio, boné, Clube do Povo. Né? Não é por nada que era o Clube do Povo. Né? O Internacional sempre teve essa força, essa ligação muito grande com a comunidade negra. Né? Sempre teve e tal. Eu lembro que nessa época que eu integrei a gestão do Gilberto Medeiros, nós fizemos um festival de sambas de exaltação
para o internacional. Né? A Ruth Helena gravou o Vinho Doce e tal. Que legal. Música popular brasileira. Que legal. O que ele perguntar, doutor, também, e aí uma inquietação pessoal até. A gente tem tanto feriado, né? Tanto feriado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. Porém, em Porto Alegre, a gente não tem o feriado do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Por que isso? É tão inteligente que já traz hoje a sua própria resposta. Nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul no segundo estado mais racista do Brasil. Já perdemos para Santa Catarina. Nós somos negros no Rio Grande do Sul, cerca de 20%. É o mesmo percentual que tem de negros nos Estados Unidos. As pessoas pensam que nos Estados Unidos os negros são 50%. Não, não são. É verdade. Só que eles fazem tanto barulho, mas tanto barulho, que o pessoal pensa que é maior. E veja bem, essa pressão desse racismo aqui no Rio Grande do Sul nos levou a criar o Grupo Palmares e brigar pelo Dia da Consciência Negra, dizendo não ao 3 de maio, aqui no Rio Grande do Sul, agarrando a pátria. Então, eu observo o seguinte, que esse fato de não ser feriado aqui e ser feriado em mais de 1000 cidades brasileiras tem a ver com isso, porque veja bem, ó, o então vereador delegado Cleiton fez o projeto de lei, a Câmara aprovou, se eu não me engano por unanimidade, foi para o prefeito da época, que era o Fortunati, ele sancionou, ele decretou feriado, e aí infelizmente os lojistas entraram na justiça arguindo a inconstitucionalidade. E o Tribunal de Justiça acolheu, né, porque só poderiam existir 4 feriados, sendo um religioso, e aí não entenderam que o 20 de novembro de Zumbi, apesar da nossa tradição com matriz africana, religiões de matriz africana, entenderam que não era feriado religioso, então não poderia ter que tirar pelo menos um daqueles 4, né, que era permitido, para colocar, então, arguíram a inconstitucionalidade. E aí, vamos dizer assim, foi cassada aquela decisão da Câmara de Vereadores, liderada pelo delegado Cleiton, e também a decisão do então prefeito Fortunati. Mas, graças a Deus, agora eles têm aí, em nível nacional, um projeto de lei do senador Paim, do senador Randolfo Rodrigues, que quer tornar, e se Deus quiser vai conseguir, tornar um feriado nacional. Aí não tem conversa. Porque, vamos combinar, né, doutor? É um absurdo esse dia não ser feriado aqui, né? A gente tem tanto feriado que, olha, sinceramente, esse me parece ser mais importante que muitos outros que a gente tem. Sem dúvida, até porque é um feriado que não é um feriado para, vamos dizer assim, festa, para reflexão, né? Reflexão. Ou seja, dar ré para pensar, para flexionar. Reflexão. E pensar o quê? Pensar em políticas afirmativas, pensar em cotas, pensar que os negros vieram para este país contra a vontade, a bordo de campos de concentração flutuantes. Sofreram as agruras todas aí. O Joaquim Nabuco já dizia, os negros existiriam no mundo sem o Brasil, mas o Brasil não existiria sem os negros. É verdade. Eu até, se o senhor me permite, eu até gostaria de ler aqui um trecho. O senhor deu uma entrevista recente ao professor Luiz Augusto Fischer, né, no Matinal, que é um excelente veículo de comunicação, um fantástico Matinal. E aí o professor Fischer pergunta para o senhor em determinado momento: em que momento o senhor toma consciência do racismo, da discriminação racial? Houve algum episódio marcante? E eu confesso para o senhor que lendo a sua resposta me deu uma dor profunda assim no coração. O senhor respondendo, né? Tomei consciência do racismo ao ver a indignação de meu pai com o noticiário policial dos jornais da época. Abre aspas. No crime eram 4 elementos, um negro. Fecha aspas. Não comentava a presença dos 3 brancos. Desde adolescente, o pai recomendava a mim e aos meus irmãos, quando saíamos da rua, leve os documentos para a polícia, negro é vagabundo e sempre suspeito. Esse é um depoimento muito, muito dolorido, né, doutor? Isso é real.
né? Sempre acontecia isso e o pai alertava, porque ele não podia impedir que nós, então, já da adolescência para adulto, né, saíssemos. E ele alertava isso, né? E felizmente nunca teve nenhum problema assim mais contundente, a não ser o meu irmão, o Elias, o mais moço, que era músico, né? Na época ele era baterista, depois passou a ser pianista e faleceu agora de Covid no dia 13 de maio, justamente no dia 13 de maio. O Elias era baterista e o Elias era menor. E aí ele muitas vezes frequentava as casas que tinham música ao vivo, e às vezes na folga do baterista e tal, do descanso dos músicos, ele assumia a bateria. E aí o juizado de menores lá presente, de repente, inspecionando uma casa daquela, pegou o Elias e levou para o juizado de menores. Meu pai teve que ir lá soltar o meu irmão Elias, estar executando ali. Mas foi um dos bateristas do Brasil, acompanhou hoje na Bahia, Calbi Peixoto, Nelson Médio. A minha mãe conta até hoje. Nós morávamos ali na Rua da Praia, 849. Aí tocou a campainha, a mãe foi atender, foi ver lá embaixo, era o Altemar Dutra. Que foi a mãe não queria acreditar, porque a mãe era apaixonada. Doutor, eu queria colocar também, eu estava lendo recentemente de um professor de história, aquela situação de transformar algo supostamente negativo em positivo, né? Pejorativamente, o Inter, além do Colorado, além da questão do vermelho, da cor vermelha evidente, né? Mas também era chamado de Colorado lá atrás, lá na origem, porque recebia gente de cor, né? Entre aspas, aí ficaram os colorados, os coloridos, enfim. E se transformou isso em algo positivo também, né? Isso também faz parte da história. Como se lembrou também, o Saci também faz parte da história, né? Todos esses elementos, eu acho que englobam muito essa coisa de ser o clube do povo, né? Sem dúvida, né? Tu é jovem ainda, Leandro, né? Eu que fui amigo do teu tio, o Hernani Bessa, sempre apoiou as nossas iniciativas, como nós levamos, por exemplo, o grupo de teatro da Sociedade Projeto Aurora, o Orfeu, no Carnaval no Teatro São Pedro, lá antes da reforma, antes da Eva Sofia, e o Hernani Bessa era diretor de uma financeira, e nós fomos lá pedir o apoio dele, e ele deu o apoio da instituição aquilo ali, o envolvimento com a comunidade negra. Então, essa coisa, assim, é de uma importância maravilhosa, dessa luta incessante que se tem, de que a cultura em si prevaleça, né? É algo que mexe com a minha emoção, com o meu sentimento. Doutor, para a gente encerrar, enfim, esse programa também em virtude do mês da consciência negra, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, doutor, não só para quem está vendo, mas também para gerações futuras, enfim. Eu sei que essa questão o racismo, eu acho que, infelizmente, é algo que dificilmente vai ter fim, mas como é que a gente trata com isso? Como é que a gente tenta trabalhar a cabeça das pessoas, até por estádios de futebol, por exemplo, em Grenais, para que não haja mais cânticos racistas, enfim, até gestos racistas, né? Que, enfim, o senhor deixasse uma mensagem. Como é que a gente trata com isso? Vejo que as pessoas precisam ter a liberação da ocitocina no seu semblante. Explico o que é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. A ocitocina é um hormônio que libera a mulher durante o parto para que a dor do parto seja minorada, porque ela está dando a luz. Então, ocitocina, luz e amor são sinônimos. O futebol é uma cultura, é energia. Eu vou ser bem breve, se me permitir. Por favor. No momento em que o Tyson bota aquele cerrado no alto,
ele está liberando uma ocitocina, uma substância de luz, no caso avermelhada, que abarca a torcida do Internacional ali presente. Conteúdo de alegria. Mas também quem está assistindo pela televisão, quem está ouvindo pelo rádio, essa ocitocina contagia com amor. Uma vez perguntaram a São Paulo como é que ele conceituava o amor. Ele disse: o amor é o solvente do mundo. Aí continuaram perguntando para ele: mas São Paulo, então o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Ele disse: simples. Quem pratica o amor pode tudo. O futebol sendo a alegria, o futebol sendo essa energia. Há um dado que os pesquisadores precisam, e eu estou no meu próximo livro aí, contando essa coisa da energia, da simbiose que existe entre o carnaval, eu sou psicanalista também, entre o carnaval e o futebol e a energia que surge nesse inteirinho. Um puxador de escola de samba, lá na concentração, quando ele dá um grito de guerra, ele está dizendo, está acionando um foguete de ocitocina naquele clima todo ali. E vai encontrar, sim, quem é torcedor dos Imperadores, mas se o samba dos bambas tiver o nível do festa de batuque, vai vibrar igual. Vai aplaudir no momento da passagem, mas ele canta também aquele samba. Então, aquela energia da ocitocina toma conta da concentração, toma conta da avenida, toma conta do espectador, e isso aí fica no coração das pessoas. Quem tiver problema de depressão, de ansiedade, de qualquer tipo de dor, frequente um ensaio de escola de samba, compareça a um jogo de futebol no Beira-Rio, na Arena, onde for, e entra naquele clima. Eu lembro, encerrando, Leandro, um jogo do Internacional com um clube do Rio de Janeiro, que eu não lembro qual, era uma decisão, e lá pelas tantas, a torcida contrária começou a dizer: macacos, macacos. E o que fez a torcida internacional quando virou o jogo, ficou na frente, e gritava: eu sou macaco! Eu sou macaco! Eu sou macaco! Ou seja, acionaram a ocitocina, calaram a torcida adversária. Isso se incorporou. Até pouco tempo, no meio da torcida internacional tinha a imagem do macaco. Sim, verdade. Veja como tem essa coisa bonita da energia que corre no coração. O nosso sangue é vermelho. Aquele discurso do Fernandão no Mundial de Clubes, aos seus colegas antes de entrar em campo, quando ele diz: nós já fizemos muito, chegamos forte, mas podemos dar um pouco mais. Aconteceu? Mesmo com o Fernandão se machucando, o Yarley assumiu a batuta e fez aquela região maravilhosa, e deu o passe do Gabiru, e foi a maior alegria. Eu estava na época no Rio de Janeiro, no Hotel Marina, lá no Leblon, assistindo pela televisão, e a minha alegria foi ver a tristeza do Ronaldinho, quando cobrou aquela foto que ele cantava. Aí eu, a esposa, a doutora Marilene, saímos pelo Rio de Janeiro com a camiseta do Inter. Imagina, o que fazia os torcedores? Lá tem aquela coisa do bairro também. Lá é Flamengo, é Botafogo, é Fluminense, é Vasco. Então não era nenhum daqueles. Só o que eles faziam? Eles aplaudiam a nós com a camiseta do Inter. Demais. Tem mais de tirar onda mesmo. Então essa coisa ali do Leblon, que botou a bandeira do Internacional assim, cerca de a bandeira do Inter, e isso foi depois o Abel, que morava lá no Leblon também,
Foi lá visitar esse vizinho, cumprimentar ele. O vizinho nem está apertando o portão eletrônico. Botou a bandeira do Inter e a Avenida Delfim Moreira, no Rio de Janeiro. Doutor Antônio Carlos Cortes, muito obrigado pela aula. Esse programa tomara que seja especial mesmo para o mês da consciência negra. Viva Tyson, viva Zumbi dos Palmares, viva Antônio Carlos Cortes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço.